Ok, então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o princípio das casas de pombos, tá? Ou o princípio de Dirichlet, que foi quem primeiro usou esse princípio, que um tanto quanto óbvio, mas extremamente poderoso se bem utilizado, tá? Ah, a afirmação mais simples, a versão mais fraca que a gente tem dele, tá? Diz que se n mais um pombos ocupam n casas, então há ao menos uma casa com mais de um pombo, tá? Vocês podem ver na literatura também, se n mais um meias ocupam n gavetas, então há ao menos uma meia em mais, uma gaveta com mais de uma meia, tá? Ou outras variações, tá? A questão, observa porque apesar de óbvia, a afirmação é extremamente justa, né? No seguinte sentido, a gente tem n casas, tem n mais um pombos, nenhum pombo vai ficar ao relento, ou seja, todo pombo vai ocupar uma casa, então há pelo menos uma casa com mais de um pombo. Tá? A gente não sabe exatamente como que esses pombos se dividem. A gente não sabe se vão todos para uma casa, se o número de pombos é par e eles formam casais, ou qualquer outra coisa. Tá? A gente sabe que, bom, tem um pombo a mais, então N pombos ocupam N casinhas. Quando chega um pombo extra para ocupar uma casa, bom, ele vai ter que entrar numa das N casas que existem, porque não tem uma casa a mais para ele. Mas detalhe, a gente não sabe que casa é. Tá? Então só o que a gente sabe é que realmente tem pelo menos uma casa com mais de um pombo. E eu acho que eu já falei demais para isso. Tá bom. O princípio, como eu falei, é intuitivo, mas vale a pena a gente provar mesmo assim. E a gente vai ver algumas fortificações imediatas dele depois, tá? O princípio da casa do pão, PCP, em inglês é PHP, tá? De Pigeonhole Principle, tá? Pigeon, pombo, hole, obviamente buraco, né? Ou no caso casa, pigeonhole, casa do pombo e principle, princípio. Tá, então, a gente vai usar PHP para não confundir com outro PCP que a gente não vai ver nesse curso, mas ele é mais famoso. Então imagine que a gente tem nk são inteiros positivos com n maior do que k, tá? E suponha que a gente coloca n bolas idênticas, tá, em k caixas idênticas. Tá? Aqui. As bolas são os pombos e as caixas são as casas, né? Tá? Então é o caso de que ao menos uma caixa contém ao menos duas bolas, tá? Aqui em cima a gente especificou o pombo n mais 1. Aqui, obviamente, se o n for maior do que k, tá? O n pode ser igual a k mais 1, equivale à afirmação de cima, senão isso aqui já é um pouco mais forte. Tá? Como é que a gente prova isso? Bom, uma forma de provar simples é por contradição. Tá? E, de novo, o princípio é tão simples que a gente só está construindo uma prova aqui para ilustrar a técnica de prova por contradição. Tá? A gente aprende como fazer isso nesses casos. Então, a prova é por contradição. Suponha, então, o que significa a contradição aqui? Suponha, então, que cada uma das caixas, né, caixas, elas têm 0 ou 1 bola. Tá? Ou seja, a contradição não tem ao menos uma caixa com ao menos 2 bolas. Então, toda caixa tem ou 0 ou 1 bolas. Ok. Imagina que M maior ou igual a 0 é o número de caixas que tem o quê? Que tem 0 bolas. Ou seja, as caixas que estão vazias. Então, a gente tem K menos M caixas com uma bola cada. Isso é trivial, né? Tá? No entanto, observo que K menos M é menor ou igual a K. Obviamente, porque o M é maior ou igual a 0. Tá? E o K é menor do que N, por hipótese. Isso indica o quê? Isso indica que N menos K mais M é maior do que 0. Tá? E isso aqui, N menos K mais M, essa grandeza positiva é o quê? É exatamente o número de bolas que não foram colocadas em nenhuma caixa. Isso, obviamente, é uma contradição, né? Por quê? Porque a gente supôs que todas as bolas tinham sido colocadas em caixas,
só que não tinha nenhuma caixa com duas ou mais bolas, tá? Então, obviamente, a hipótese que cada caixa condiciona no máximo uma bola é falsa. Então, a gente tem que ter que, pelo menos, a negação disso é como a gente explicitou no enunciado, tá? Tem pelo menos uma caixa que contém ao menos duas bolas. Ops, tá? Então, a prova é extremamente simples, né? Mas é só interessante observar isso para ver como funciona uma prova por contradição desse princípio simples. De novo, o princípio da casa do pombo é tão simples que só faz sentido a gente ver vários exemplos onde e como ele é aplicado, tá? E é isso que a gente vai basicamente fazer no restante desse vídeo. E tem uns casos extremamente interessantes aqui, tá? E outros exemplos virão em outros vídeos do curso. Bom, o primeiro exemplo, também trivial, tá? Desconsiderando anos bissextos, tá? Então imagina que a gente não tem anos bissextos, então, porque nenhuma pessoa que nasce em 29 de fevereiro num ano bissexto vai fazer aniversário de 4 em 4 anos, tá? Então, supõe que os anos só tem 365 possibilidades de aniversário. Tá? Então, em qualquer grupo com pelo menos 366 pessoas, há pelo menos duas que fazem aniversário no mesmo dia. Trivial isso, né? Tá? As pessoas são os pombos e os 365 dias são as casas. Tá? Isso é a mesma coisa dizer que o evento ocorre com probabilidade 1. Tá? Ou seja, num grupo de 366 pessoas, com 365 possibilidades de aniversário, o evento que duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia ocorre com probabilidade 1. Tá? É isso. Isso decorre do princípio da casa do pombo. Vamos fazer um outro um pouco mais interessante. Tá? Imagina que a gente tem aqui a sequência 7, 77, 777, 7.777, 77.777 e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, a sequência de valores inteiros formados única e exclusivamente pelos dígitos 7, tá? Ocorrendo em ordem crescente. Tá. Então, a afirmação tem pelo menos um elemento nessa sequência que é divisível por 2021. Tá? O ano que nós estamos. Verdade isso? Bom, não sei, tem infinitos elementos aqui em cima, mas todos eles são formados apenas por 7. E a gente está afirmando que um deles é divisível por 2021. Tá? Bom, o fato é, e detalhe, a gente nem precisa da sequência infinita, tá? A gente consegue provar uma coisa um pouco mais forte. Tá? Na verdade, dentre os 2021 primeiros elementos dessa sequência, há um deles que é divisível por 2021. Tá? Por quê? Bom, eu tenho que provar isso e o princípio da casa do pombo nos ajuda. Tá? Então, para a prova, a gente pega os primeiros 2021 elementos da sequência. Tá? Aquela 7, 77, 777 e assim sucessivamente. E, por contradição novamente, tá? Supõe que nenhum é divisível por 2021. Tá? Isso significa o quê? Que quando a gente dividir todos esses 2021 elementos por 2021, todos eles vão possuir um resto entre 1 e 2020, né? Isso significa não ser divisível. A gente tenta a divisão, sobra um resto, que é maior que zero e menor ou igual ao divisor. Quer dizer, menor, certamente menor que o divisor, tá? No caso aqui, menor é entre 1 e 2020. Bom, nós temos o quê? 2021 elementos. E esses estão fazendo papel de pombos, tá? Ou bolas. E nós temos 2020 restos possíveis, né? Tá? Esses estão fazendo papel de casa, tá? Ou as caixas. Então, dois elementos dessa sequência, a I e a J, tá? A gente pode supor que o I é menor que J. Eles possuem o quê? O mesmo resto R. Tá? Então, isso pelo princípio da casa do pombo, né? Tá? Obviamente. Então, isso existem dois inteiros positivos, QI e QJ, né? Dois quocientes, digamos assim, tais que o AI
é 2021 QI mais R. E o AJ é 2021 QJ mais R. O resto é o mesmo, o divisor é o mesmo, tá? Os elementos são diferentes, então os coeficientes são diferentes. Bom, consequentemente acontece o quê? Se a gente subtrair o AJ do AI, a gente está supondo aqui que o J é maior que o I e os elementos estão em ordem crescente na sequência, né? Então isso aqui é só para ficar positivo. A gente subtraindo uma da outra, o AJ menos o AI, isso dá exatamente 2021, QJ menos QI. E o R cancela com o R, né? Isso implica o quê, então? Isso implica que, olha, o 2021, ele divide o AJ menos o AI. Tá? Então, essa grandeza, AJ menos AI, ela é divisível por 2021. Ah, achamos o elemento. Não, ainda não, né? A gente achou o quê? A gente achou dois elementos cuja diferença é divisível por 2021. Mas não necessariamente eles estão esse AJ e aí, não necessariamente esse elemento está na sequência. Na verdade, ele não está, né? Mas toda a informação que a gente precisa para achar o elemento que é divisível por 2021 está aqui. Alguém já enxergou? Tá. O que acontece? Bom, não é difícil perceber o quê? Que o AJ menos AI, que a gente falou que ele não está na sequência, ele tem que forma? Bom, ele tinha originalmente 7, o AJ tinha originalmente J dígitos 7, né? E o AI tinha I dígitos 7. E a gente sabe que o J é maior do que o I. Então o AJ menos AI, ele tem J menos I dígitos 7 no começo e depois ele tem I dígitos 0. Ou seja, quem é esse AJ menos AI? É a mesma coisa que a gente pegar o elemento AJ de índice, AJ menos I, que é formado de J menos I dígitos 7, e multiplicar ele por 10 elevado a I, né? Para fazer esses I dígitos zeros aqui. Tá? Então, é isso. Bom, então o AJ menos AI é igual a de índice J menos I vezes 10 AI. Bom, a gente tem que mostrar agora o quê? Que então essa outra forma aqui, a gente sabe o quê? Que essa forma aqui é divisível por 2021. Tá? Tudo isso aqui, esse cara todo aqui, né? Ele é divisível por 2021. Por quê? Porque o lado esquerdo é divisível por 2021, a gente aprovou isso. Bom, o que ocorre agora então é o quê? Que 2021, ele não divide qualquer potência de 10, né? 10 aí, tá? Ele, é o que a gente diz, eles são coprimos, tá? Entre si, na verdade. Tá? O MDC entre eles é 1. Então isso implica o quê? Isso implica que, obviamente, o 2021 não vai dividir o 10 aí, porque eles são coprimos. Então ele tem que dividir o quê? Ele tem que dividir o A índice J menos I, por quê? Porque ele divide o lado esquerdo. Então, esse cara AJ menos I, ele é divisível por 2021 e a prova termina. Simples, né? Parece mágica, de certa forma, a princípio, mas não é, né? Pura matemática, princípio da casa do pombo, uma coisa bem simples, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Imagina que a gente tem um torneio de xadrez, tá? Que tem N maior ou igual a 2 jogadores. E cada possível par vai jogar uma partida, tá? Então, é isso aí. A gente tem N jogadores, a gente sabe então que vai ter o quê? Cada possível par, então vai ter N tomada 2-2 partidas, né? Então, isso a gente já sabe. E a gente vai ter que, em qualquer momento, tá, ao longo do torneio, ao menos 2 jogadores já terminaram o mesmo número de partidas. Verdade isso? Tá, o torneio está acontecendo. Tem pelo menos 2 jogadores e a gente sabe que vai ter N tomando 2-2 partidas. E em qualquer momento vai ter pelo menos 2 jogadores desse torneio que já terminaram o mesmo número de partidas. Parece uma coisa um tanto quanto forte isso, né? Além de, a princípio, parecer algo meio incontrolável. Mas não. Tá? Se a gente pensar direitinho, isso aqui é só mais uma aplicação do princípio da casa do pombo. Tá? Então,
A prova é bem simples, tá. Então pega lá um momento qualquer do torneio, tá. Se um jogador ele completou a N-1 das N-1 partidas, tá, se a gente sabe que tem o que cada jogador vai jogar contra todos os demais, então tem N tomar 2 a 2 partidas, tá. O que parece ser a complicação aqui? A complicação é que, bom, parece que cada jogador pode ter o quê? A gente tem N jogadores, então parece que cada jogador pode ter completado nenhuma partida, ou ter completado uma partida, ou ter completado 2 partidas, ou ter completado 3 partidas, lá, ou ter completado as N-1 partidas que ele pode, certo? Bom, isso aqui tem N elementos, a gente tem N jogadores, parece que a coisa está estranha aqui, né? Então, como é que a gente usa o princípio da casa do pombo aqui? Bom, é simplesmente ver o quê? É que é impossível para qualquer um desses jogadores ter completado simultaneamente, é, é, não para qualquer um, digamos, para qualquer par de jogadores, digamos assim, ou para todos os jogadores, tá? Em conjunto, que é o melhor ainda. É impossível, se um jogador completou N-1 partidas, existir um outro jogador que tenha completado 0 partidas. Não dá, né? Por quê? Porque um jogador vai ter que jogar contra. Se ele completou N-1 partidas, ele jogou contra todos os outros. Então não tem como nenhum dos outros ter jogado contra ninguém. Tá? Essa é a única observação, na verdade, que precisa ser feita. Tá? Então é isso que está aqui. Em qualquer momento, se um jogador completou N-1 das N-1 partidas possíveis, nenhum outro jogador pode ter completado 0 partidas e vice-versa. Então nós temos N jogadores e N-1 possibilidades de partidas. E pelo princípio da casa do pombo, o resultado segue. Tá? O resto, para você se convencer de que a prova está completa, tá? Pensa um pouquinho, volta lá no enunciado e pensa um pouquinho nisso que a gente acabou de falar. A gente explicitou aqui direitinho quem são os pombos, quem são as casas. Tá? O que a gente acabou de provar, na verdade? Bom, provou o que está escrito lá, mas aquilo lá pode ser refraseado da seguinte forma. Tá? Em qualquer mapa que você pegar, em um atlas, tá, vai ter pelo menos 2 países com o mesmo número de vizinhos. Tá? Então, vale em qualquer mapa, você vai pegar lá, tem pelo menos 2 países com o mesmo número de vizinhos. E generalizando um pouco mais ainda, em qualquer grafo existem ao menos 2 vértices de mesmo grau. Como em qualquer cidade tem pelo menos 2 casas com o mesmo número de vizinhos, também é a mesma coisa. Tá? Tudo, na verdade, é equivalente a essa última afirmação aqui, que em qualquer grafo existem pelo menos 2 vértices de mesmo grau, tá? Com o mesmo número de arestas incidentes. E isso é o princípio da casa do pombo. Tá? Uma versão um pouco mais geral do princípio da casa do pombo, útil em algumas vezes, tá? E é um fortalecimento da primeira, né? Tá, e se a gente tiver, tudo bem, a gente tinha lá N mais 1 pombos, N casas. Aí depois, sei lá, tinha mais do que N casas, tinha mais pombos do que casas, tá? E se a gente tiver muito, muito pombo, tá? Muito mais do que 1, 2, será que a gente consegue dizer algo a mais a respeito disso? Consegue, tá? Desde que você tenha o suficiente. Seria o quê? N mais M mais R. São inteiras, tais que o N é maior que o M vezes R. Tá? Então, se a gente distribuir N bolas idênticas em M caixas também idênticas, tá? A gente vai obter que ao menos uma caixa ela tem R mais uma bolas. É o que dá para fazer, né? Não dá para fortalecer esse ao menos de uma caixa aqui, como se fosse ao menos de uma casa dos pombos, tá? Porque é porque de repente a gente joga todas as bolas de novo numa mesma caixa. Tá? Mas o que a gente consegue dizer é que, olha, se isso não for o caso, a gente for o mais equânime possível, tá? A gente vai ter que pelo menos uma caixa vai ter R mais uma bolas. Tá? Obviamente, isso aqui generaliza a afirmação anterior, porque lá o quê? Lá o R é igual a 1, né? Tá? Então, é isso. E a prova é semelhante, tá? Então, também por contradição, e ela fica como exercício a prova disso aqui.
Tá? Uma reescrita interessante que vale a pena saber, tá? Para usar, em alguns momentos é útil escrever dessa forma. Se a gente tem lá aqui um conjunto A, tá? Tem dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. E a gente sabe que o número de elementos em A é maior do que R vezes o número de elementos em B. Tá? Então toda a função f de A em B, função total, né, que associa todo elemento em a um elemento em B, ela mapeia ao menos R mais um elementos distintos de a um mesmo elemento de B. Tá? Ou seja, obviamente a função f, então, ela não é injetora, e mais do que isso, a gente consegue contar um número de colisões. Tá? Ela tem pelo menos R mais uma colisões para um elemento de B. Tá? É só uma reescrita, mas é útil. Tá? Você pode pensar como funções de hashing, inclusive, se isso te ajudar. Não. Vamos fazer um outro exemplo. A partir de agora, a gente vai usar a versão simples e a versão geral em qualquer uma das reescritas para mostrar a usabilidade das situações. Tá? Então, exemplo 4. Imagine que a gente tem 10 dardos e a gente joga e acerta esses 10 dardos num alvo quadrado de área unitária. Em geral, os alvos que a gente vê por aí, eles são redondos, né? Mas vamos pensar num dardo, num alvo quadrado para as contas ficarem fáceis, tá? Então, duas afirmações. A gente tem que dois dardos, eles encontram-se a uma distância inferior a 0,48 um do outro. Tá? Ou seja, a gente joga os 10 dardos no quadrado unitário de área 1, esse aqui, e dois dardos vão cair relativamente próximos. Tá? Então, a distância entre eles vai ser inferior a 0,48. E outra, mas ainda a gente tem que 3 desses dardos, a gente pode cobri-los com um disco de raio 0,5. Tá? Ou seja, eles estão também relativamente próximos um do outro. Como é que a gente prova isso? De novo, princípio da casa do pombo. Vamos pegar o primeiro. Como é que a gente prova o item A? Bom, o item A pega lá o nosso quadrado, o alvo quadrado de área 1 e divide ele em 9 partes iguais. Tá? Como eu fiz aqui nessa figura. Duas linhas verticais, duas linhas horizontais, 9 partes de iguais, mesma área. Meu desenho não está exatamente igual aqui, mas é igual. Tá? Bom, o que a gente tem com isso? Nós temos então 9 regiões e 10 dardos. Princípio da casa do pombo, uma dessas regiões tem o quê? Pelo menos 2 dardos nela. Trivial, né? Tá? Bom, qual é a maior distância que os 2 dardos numa mesma região podem ter? Se eles caírem em cantos opostos de uma região, né? Tá? Nos vértices opostos, ou nos corners, os cantos anteriores opostos. Tá? Então a distância entre eles vai ser exatamente a diagonal, né? Tá? Bom, por Pitágoras, quanto é que vale essa diagonal aqui? Bom, cada região mede 1/3 por 1/3. Então, a diagonal mede raiz de 2 sobre 3. Tá? E aí você pode fazer as continhas, você vai ver que isso é menor que 0,48. Então, provou o item A. E o item B? Bom, para o item B, pega o alvo novamente, só que agora divide ele em 4 regiões iguais. Como? Usando, dividindo o alvo nas diagonais principal e secundária. Tá? Como nessa figura aqui. Bom, a gente tem que usar o princípio da casa do pombo forte agora aqui, né? Tem lá 10 dardos, 4 regiões. Então, uma região vai possuir pelo menos 3 dardos. Tá? Então, em algum lugar aqui a gente vai ter 3 dardos aqui. Por exemplo, imagina que seja aqui, né? Sei lá, tuki, tuki, tuki. Alguma coisa assim. Bom, observa o quê? Que eu devia ter feito isso aqui um pouco melhor. Se a gente pegar uma circunferência de raio meio, que é exatamente a metade desse lado aqui, só uma semicircunferência já cobre todos os 3 pontos, né? Tá? E o resultado acabou, né? Tá? Então,
É isso. Ops. Tá, não tem mais o que fazer aqui. O seu quinto exemplo é interessante, tá? Imagina que a gente pegue qualquer subconjunto X, ah, da família do conjunto de 1 a 9, tomado 6 a 6, tá? Ou seja, a gente tem todos os subconjuntos de 6 elementos desse conjunto com 9 elementos aqui, tá? E o que a gente faz é que qualquer subconjunto com 6 elementos desse conjunto com 9 elementos, ele contém o quê? Ele contém 2 elementos cuja soma é 10. Verdade isso? Sei lá, você pode tentar fazer na mão. Os números aqui não são tão grandes, né? Tá, você tem lá 9, pega 9 tomado 6 a 6, dá para fazer a conta de quanto isso aqui é. Tá, vai dar 9, 8, 7, 3, 2 embaixo, então você tem 3, 8, 2, 6, 6 vezes 7, vai dar 42. Pare, se não me engano, e aí você pode ver, achar dois que somam 10. Então, não é tão difícil fazer, mas annoying, né? Ninguém vai fazer isso aqui na mão. Tá? Então, bom, a gente pode usar o princípio da casa do pombo para mostrar isso. Tá? E aí já começa a aparecer de novo explicitamente algo que está sempre presente nas provas do princípio da casa do pombo que a gente apresentou até aqui em várias outras, que é o fato de que elas são provas existenciais, tá? Mas não construtivas. Então a gente vai mostrar que isso é verdade, só que a gente não vai saber exatamente ainda quem são os elementos. Tá? Nesse caso, tudo bem, aqui ele é pequeno, dá para saber. Então, a prova. Então, pega X lá, qualquer subconjunto com 6 elementos, tá? Desse conjunto com 9 aqui. Ou seja, X é um subconjunto de 1 até 9 que tem 6. Tá? Os elementos assim, que estão em X são os pombos. Tá? Então, a gente vai ter 6 pombos. Quem são as casas? Bom, como casinha, cada uma delas, como as 5 casas, a gente considera os seguintes 5 subconjuntos. O subconjunto 1, 9, 2, 8, 3, 7, 5, 6, 4, 6, desculpa, e somente o 5, tá? Que esse seja o S aqui. Chama essa família de S. Então, pelo princípio da casa do pombo, o que a gente tem? A gente tem 6 pombos, que são os elementos em X, nessas 5 casinhas. A hora que todos os elementos em X forem entrar nessas casinhas, tá? Imagina que eles estão procurando exatamente o quê? Eles vão entrar na casinha que tem o número deles, tá? Então, em alguns desses elementos, a gente vai ter, em algum dessas casas em S, a gente vai ter 2 elementos em X que vão repousar nelas, tá? Então, obviamente, esses são os caras que vão somar 10, né? Porque 1 e 9 somam 10, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6 e 5. Tá? Observa que esse foi um uso ligeiramente diferente do princípio da casa do pombo, né? Tá? E agora aqui tem que ser dito. O princípio da casa do pombo é trivial. Como a gente já argumentou várias vezes, a prova foi extremamente simples e os exemplos que a gente deu até então foram também simples. E eu venho falando que dá para fazer coisas muito interessantes com o princípio da casa do pombo, sim. A grande dificuldade, às vezes, a grande dificuldade que ocorre em aplicar o princípio da casa do pombo está exatamente em decidir quem são as casas e quem são os pombos. Então, quem são os pombos, quem são as casas. Tá? Às vezes você acha um primeiro, outro depois. Às vezes você tem que ser bem imaginativo para fazer isso. E nesse caso aqui, do exemplo 5, apesar de simples, já teve uma imaginação ligeiramente diferente aqui, né? Tá? Transformar os elementos que estavam em X, 6, em pombos, tá? Isso aqui não foi tão complicado, isso aqui foi meio elementar. Agora, escolher corretamente as casas, tá? Com ainda a ligação de que, olha, os pombos vão para as casinhas com as quais eles estão numerados, tá? Isso foi a sacada da prova. Tá? Detalhe, ter nomeado as casas e ter feito a suposição de que os pombos vão para as casas que estão nomeadas com seus números, tá? Isso não contradiz o princípio.
tá? De novo, 6 pombos, a hora que eles entrarem nessas casinhas, eles vão, são 5 casinhas, uma casinha pelo menos vai ter 2 pombos dentro dela, tá? A única coisa que a gente fez aqui é então supondo que, olha, que os números são condizentes, tá? E tudo bem, isso é válido, isso não contradiz o princípio, não, não precisa de um princípio mais forte nem enfraquece o princípio. Então, foi simplesmente uma questão de imaginação que funcionou, tá? Exemplo 6, de certa forma, então aqui vai o que eu estava falando, o princípio da casa do pombo ele é não construtivo. Nesse exemplo da prova 5, do exemplo 5, ela de certa forma é construtiva, por quê? Porque a gente vai, como a gente numerou as casinhas com os valores, a gente sabe exatamente, vai saber quem são, tá, os números. Mas em outras situações muito próximas desse problema, a gente já não vai mais ter um efeito construtivo desse, tá? Que é o caso do exemplo 6, subconjuntos com mesma soma, tá? Que a gente chama aqui em inglês subset sum, tá? Um problema famoso, aparece como subproblema numa coleção de circunstâncias, tá? Desde problemas de empacotamento até problemas envolvendo criptografia, tá? Problemas de otimização combinatória, de planejamento. Então, subsatisfação é um daqueles problemas que é cornerstone, tá? Assim, ele codifica muitas circunstâncias aparentemente distintas, mas que na verdade possuem a mesma estrutura combinatória, tá? Então, vale a pena conhecer. Então, bom, quem é a história do subset sum? Tá, imagina que a gente tem um conjunto A, tá? Vamos supor que ele é não vazio, porque isso aqui seria só annoyance, seria só um caso trivial para quebrar, para a gente ter que se preocupar dizer que, então isso aqui vale a menos conjunto não vazio. Então já supõe que ele é não vazio de cara, ele é um subconjunto de inteiros positivos, tá? Só vamos lidar com inteiros positivos agora. E tem N elementos dentro dele. Então imagina que A é um subconjunto com N inteiros positivos dentro, tá? E o N não é zero. A pergunta principal é o seguinte: será que tem dois subconjuntos em A, B e C? E a gente quer B e C distintos, tá? Tais que a hora que a gente somar os elementos em B e somar os elementos que estão em C, a soma deles dá igual? Tá? Isso é o que a gente quer fazer. Tá? Então, imagina assim, sei lá, se a gente tivesse 1, 3, 4, 6, 7 e 10, aqui vai. Nesse caso é óbvio que a gente tem a resposta, né? A resposta é verdadeira. Tá? Porque, bom, sei lá, a gente podia somar aqui o 3 e o 4 e depois somar o 7 aqui, né? Tá? Se esse aqui fosse C e esse aqui fosse o B, então a soma daria igual. Tá? Detalhe, não é único, né? Tá? A gente podia somar aqui o 4 e o 6 com o 10 lá sozinho também. Tá? Podia pegar o 10, o 3 e o 7. Tá? Então, tem mais de uma possibilidade nesse caso aqui. Mas às vezes isso não é possível, né? Não é difícil construir exemplos onde isso não vale, né? Tá, sei lá, vamos construir um exemplo trivial aqui. Um, sei lá, 10. Tá, nesse caso aqui não tem, né? E obviamente dá para estender esse exemplo o tanto quanto a gente queira, tá? Então, às vezes sim, às vezes não, tá? Então, bom, o que a gente quer é saber quando é que será que a gente consegue resolver esse problema, tá? Ou seja, quando tem dois subconjuntos distintos, tá? Obviamente a gente quer distintos porque senão o problema é trivial, né? Vale para qualquer subconjunto que você pegue, tá? Então, o que vale é isso aqui.
Então, é uma espécie de casamento, né? Só que um casamento numérico, com pesos. Tá? Então, a uma pequena nota geral, o subset sum, tá? No caso geral, é um problema IP-completo. Tá? Como enunciado, o A pode ser qualquer subconjunto de inteiros positivos, mesmo sendo não vazio, B e C. O sentido aqui é difícil, em geral, exibir o B e C. Tá? O que significa isso? Que no caso geral, a gente não sabe como fazer isso em tempo polinomial no número de elementos que tem A. Tá? A gente sabe fazer em tempo exponencial, mas não sabe se não dá para fazer em tempo polinomial. Tá? Mas, bom, se a gente tiver mais hipóteses, claro que aí a gente pode tentar outras coisas, tipo, sabe, que tem um limitante superior, ou que os inteiros seguem uma certa distribuição, ou uma certa função, aí é outra história. Mas a gente está pensando no caso geral aqui. Tá? Então, o algoritmo que a gente conhece aqui é exatamente o quê? Qual seria o algoritmo simples? Bom, pega e enumera subconjuntos e testa para ver se eles satisfazem a igualdade da soma. Tá? Uma vez que você tem os subconjuntos, fazer a soma e testar a igualdade é fácil, né? O que custa aqui realmente é o quê? É enumerar os subconjuntos. Bom, e a gente sabe quantos subconjuntos existem aqui, né? Tá? Então, um número exponencial no pior caso. Tá? Faz a conta direitinho. Você vai, já que o A e o B e o C têm que ser distintos, você tem que enumerar os dois. Tá? Então faz a conta, é um belo exercíciozinho de contagem isso aqui. Mas você vai ver que a ordem é a ordem de 2 a n. Tá? Mas, às vezes, simplesmente provar que, sabe, tá, que esses dois conjuntos B e C existem, tá, é uma tarefa trivial. Tá? Então vamos ver uma prova disso, de existência, com as condições, com uma condição suficiente para a existência, vai. Então imagina que N aqui, tá, define N como uma soma de todos os elementos em A. Tá? Então você somou todo elemento em A. Então N é um limitante superior gigantesco, né, para todos os elementos em A. A soma de todos os elementos em A. O A, no nosso caso, eram esses caras aqui, né? Tá. Ok. Imagina que a gente tem, então, tem uma função f que vai de 2 elevado a A, ou seja, o conjunto das partes de A, para o conjunto desse n aqui, né? Tá, o intervalo inteiro de 1 até n maiúsculo. Tá? Tal que, qual é a definição desse f, dessa função f? A função f, ela, para todo subconjunto x de A, ela simplesmente associa a x a soma dos elementos que estão em x. Tá? Só isso. Uma função bem simples. Tá? Então, no fundo, o que a gente quer achar é o quê? A gente quer achar os B's e C's, subconjunto de A, está aqui, o f de B é igual ao f de C. Tá? Só estou parametrizando o problema. Então, bom, se esse n maiúsculo aqui, tá, ele for menor do que 2 elevado a n, nzinho, né? Por que 2 elevado a nzinho? A gente sabe que o conjunto das partes de A, ou seja, power set, 2a, tem cardinalidade 2 elevado a nzinho. Tá? E se o nzão for menor do que 2 elevado a nzinho, tá na cara aqui já quem é casa, quem é pombo. Pombos são os 2 elevado a nzinho aqui, né, exponencial. Casas são o quê? São todos os elementos aqui que de 1, 2, lá, até n, né? Tá? Então, esses são as casas. Então, bom, o que o princípio da casa do pombo garante? Garante que a gente vai ter dois subconjuntos distintos do conjunto das partes de A, tá? Que quando a gente aplicar a função, eles vão levar o quê? A um mesmo valor, né? Mesmo valor soma. Puf. Bom, acabou, né? Tá, a prova foi isso aqui. Tá, eu observo que dessa vez foi até mais fácil usar a, a reescrita funcional do princípio da casa do pombo, né? Tá, porque ela codifica o problema bem. Lá no livro que a gente usa, o LLM, tá, ele põe como exemplo, ele faz um exemplo um pouquinho mais concreto que isso, tá? Aí com isso mais específico. Eu fiz uma coisa um pouquinho mais geral.
mas a gente recupera o exemplo dele da seguinte forma: ele apresenta A como se fosse um conjunto com 90 números de 25 dígitos cada, ou seja, números grandões. Você pode ir lá e olhar, tá? Eu nem lembro qual era a página do livro, mas eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Aliás, tem uma figura bacaninha da Casa do Pombo lá. Eu sugiro quem quiser dar uma olhada. E vai na página 679. Vai, tá aqui, tá? Então, aqui na página 679 tem lá a lista com 90 números com 25 dígitos cada, tá? Isso no livro do Lehman, Layton and Meyer. Por quê? Porque ele estava fazendo uma referência a problemas de criptografia, tá? Então, bom, o que ele fez lá é que, bom, então 2 elevado a A, ou seja, se o conjunto A tem 90 números, então o conjunto das partes de A tem 2 a 90, que isso aqui é um pouco maior do que 1.237 vezes 10 a 27, ou seja, um número gigantesco, né, de conjunto das partes, tá? Extremamente gigantesco. Em compensação, a gente sabe o quê? Bom, sabe que a soma de todos aqueles dígitos, todos aqueles números com 90 dígitos, a gente tem 90 e cada número é menor do que 10 a 25, né? Tem 25 dígitos, tá? Então, no pior caso, eles, ou melhor, dependendo de como você o conta, como você enxerga, é um número feito 99999 25 vezes, né? Tem distância de uma unidade para 10 a 25, tá? Então, se você pega esses caras aqui mais um, tá? Isso é menor ainda ou igual a 0.901 vezes 10 a 27. Mais um aqui é pela forma que ele considera o intervalo dele, tá? Então, bom, também é um número gigantesco, mas é menor do que esse aqui, né? Tá? Então, bom, claramente naquele exemplo existem dois subconjuntos que têm a mesma soma, tá? Detalhe, então isso aqui dá uma condição suficiente para existência dos dois subconjuntos. Observa que em nenhum momento essa prova te diz quem eles são. Tá? Isso aqui é só um exemplo concreto. A prova aqui depende dessa função x e de você achar esses conjuntos x, né? A função é simples. Quem são esses x? Não, a gente sabe que, olha, existe. O princípio do caso do pombo garante que a gente tem subconjuntos suficientes, então eles vão ter que colidir quando passarem pela função. Mas a gente não sabe quem são. Tá? Então, sem hipótese adicional, para achar esses caras a gente tem que usar uma enumeração que custa exponencial. Com algumas hipóteses a gente pode fazer uns cortes aqui e ali, tá? Só para, antes da gente deixar esse exemplo, vou comentar com vocês que a gente pode fazer algo um pouquinho melhor do que a gente fez aqui, tá? Que seria o quê? Antes, alguém percebe isso? Bom, já falei que pode um pouquinho melhor, né? Tá, essa prova que a gente fez aqui, ela funciona, mas ela não é a prova mais justa que a gente pode apresentar, tá? Mas ela funciona bem. Mas agora vamos apresentar uma prova um pouquinho mais justa, tá? O que é o ligeiramente melhor? Ligeiramente melhor, observa que todos os elementos em A são positivos, tá? Ou seja, não tem nem zero nem negativo lá dentro. Com negativos o problema fica ainda um pouco mais complicado, tá? Com zeros, bom, o zero não serve para nada, então o ideal seria a gente tirar os zeros lá de dentro. Mas às vezes a gente não pode, tá? Então pode ser um complicador. Então, nesse caso a gente está pensando só em elementos positivos e a gente quer que o B e o C sejam distintos. Isso a gente já falou, obviamente, porque senão qualquer subconjunto é a resposta, tá? Então, no fundo a gente quer o quê? A gente quer que o B e o C sejam tais que, bom, nem o B nem o C é vazio e nenhum deles é igual ao próprio A. Tá? Eles têm que ser distintos, então nenhum deles vai ser vazio. E também não vai ser igual ao próprio A. Por quê? Porque o vazio vai ter soma zero e a gente não consegue fazer soma zero com nenhum outro elemento de A. O único outro conjunto que daria soma vazia seria o quê? Seria o próprio vazio. Mas o B e o C tem que ser diferentes. Tá? O A também não pode ser porque o outro conjunto
não tem outro subconjunto que não seja o vazio, tá? Então, nesse caso, tem o quê? Tem 2 subconjuntos que a gente não precisa se preocupar aqui, né, numa enumeração, tá? Nem o vazio, nem o A inteiro. Tá, então no fundo a gente pode definir o N, nosso N maiúsculo lá, que seria o número que diz o número de casas, né, como se fosse o quê? Como se fosse o máximo para da soma de todos os subconjuntos que estão em zero aqui de x e A diferente, tá? Um x pertencente a x. E no fundo aqui, essa soma tem um número exponencial de subconjuntos aqui, né? X. Tá? Ele só não pode ser vazio e não pode ser o próprio A, mas pode ser qualquer um. E no fundo observa o quê? Observa que, olha, no fundo a gente só quer pegar o máximo para a soma em A para todo mundo menos um elemento por vez. Tá? Então a gente consegue calcular esse n aqui ainda em tempo polinomial. Tá? Tempo quadrático, na verdade, né? Tá? E aí verifica que funciona. O n pode ser um pouquinho menor e não faz diferença assintoticamente, ou no caso geral da prova, mas é isso que a gente poderia fazer, tá? Então, e aí pensa que aqui a gente tem um número exponencial, aqui a gente tem um número quadrático de elementos, um número linear no máximo, né? Então, essa relação é interessante e é um pouquinho melhor, tá? Prosseguindo, tá, então, bom, esse foi o subset sum, então o princípio da casa do pombo, em certas circunstâncias, garante que existe resposta. Mas achá-la é outro problema. E aqui, tá, certo. Eu coloquei já no Moodle uma coleção de vídeos sobre definições elementares em grafos e alguns problemas, e inclusive alguns exemplos, tá, do princípio da casa do pombo naqueles grafos. Tá? Mas eu vou fazer alguns outros exemplos mais simples com vocês aqui. Então, bom, as definições precisas de grafos aparecem nos vídeos posteriores, tá? Daqui a 2 vídeos. Então eu vou simplesmente vou ser bem brief, bem sucinto aqui nas definições de grafos. Elas são refeitas lá com mais detalhes e mais pausadamente. Tá? A gente não vai usar nada sofisticado. Se você já fez um curso de comunicação em redes, você já aprendeu tudo que precisa sobre grafos para os exemplos que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Então, de qualquer forma, um grafo é, como a gente diz, um conjunto finito de pontos, que a gente chama de vértices, e alguns desses pontos, tá, são ligados por uma linha, aresta, tá? Um exemplo de grafo aqui, pontos e linhas, né? Formalmente, um grafo é um par ordenado, VE. V é um conjunto finito de vértices, que são as bolinhas aqui, os pontos, né? E E, subconjunto de V sobre 2, V tomado 2 a 2, desculpa, é um conjunto de pares não ordenados de vértices, chamado arestas. Tá? Então, cada aresta é um par não ordenado de vértices. Ela pode, para qualquer par de vértices, a gente pode ou não ter uma aresta presente. Tá? As arestas, elas descrevem o quê? Elas descrevem relações binárias simétricas entre os pares de vértices. Tá? E pares de vértices que estão ligados por uma aresta, a gente diz que eles são adjacentes. Tá? Então, isso foi só a definição de grafo, agora sim vem as definições que nos interessam. Tá? Então, se a gente tem um grafo GVE, um subconjunto de vértices, tá? A gente diz que ele é estável se nenhuma aresta do grafo tem ambas as pontas nos vértices que estão em S. Tá? Ou seja, toda aresta do grafo ou não tem nenhuma ponta em S, pontas são as extremidades da aresta. Tá? Então, digamos assim, se a gente tem aqui um vértice U, tem aqui um vértice V, e aí tem uma aresta entre eles. Tá? Uma aresta Ezinha, que seja. Tá? Então, U e V são pontas da aresta E, tá? Pontas ou extremidades. E a aresta E incide nos vértices U e V, e o vértice U é vizinho ao vértice V e vice-versa. Tá? Essa é a nomenclatura. Então, ou seja, um conjunto S é estável se as arestas do grafo não têm ponta em S, ou no máximo uma ponta estão em S. Tá? Então, não é difícil perceber o quê? Que se a gente tem lá um conjunto S estável, com alguns vértices lá dentro, o que vai acontecer é o quê? São que todas as arestas estão simplesmente deixando esse conjunto, né? Pode ter vértices lá dentro que nem tem aresta. E aí aqui tudo bem, a gente pode ter mais um monte de aresta aqui fora.
Tá? Pode ter até aresta daqui para cá, ou de lá para lá, tá? Daqui para lá, mas o que interessa é que ele tem mais ou menos essa estrutura. Tá? Claramente o quê? O conjunto vazio é estável. Não tem sequer vértice, não tem como ter aresta com duas pontas entre eles. Tá? Então, o que interessa é o S ser o maior possível, né? Tá? O conjunto estável é o máximo. Detalhe, esse é um exemplo onde máximo é diferente de maximal. Tá? Isso acontece muito em grafos, porque nós não temos uma ordem total. As ordens aqui são parciais, os conjuntos são parcialmente ordenados. Tá? Então, mais detalhes em breve. Então, a gente quer o conjunto estável máximo, ou seja, um conjunto estável que tem o maior número de vértices possível. Tá? A gente denota por alfa de G a cardinalidade de um conjunto estável máximo. Tá? É isso. O conjunto estável que tem a maior cardinalidade é o alfa de G. Tá? É a estabilidade do grafo, o número de estabilidade. Tá? Outra definição. Para um certo K entre 1 e o número de vértices, né? Pega uma função f que a cada vértice associa um valor no conjunto de 1 até k. Tá? A gente chama esses valores de 1 até k de cores. Tá? Então aqui a gente tem k cores diferentes. Tá? Então uma função de coloração ela é própria, tá? Se os vértices em G que são extremidades de uma mesma aresta, eles não recebem a mesma cor. Ou seja, eles não recebem o mesmo inteiro. Tá? Então, vértices que são vizinhos possuem cores diferentes. Tá? Não é difícil perceber o quê? Que se a gente fizer o K igual a N aqui, igual ao número de vértices, a gente pode colocar uma cor diferente para cada vértice. Cada cor ocorre somente num vértice, então a coloração, achar uma coloração própria é trivial. Tá? Então o que a gente quer, obviamente, é o quê? É achar o menor inteiro K possível, tal que o G admite uma coloração própria, F. Tá? E esse menor inteiro K, a gente denota como K de G, tá? Ou Ki, em grego, tá? Que é o número cromático. Exemplo aqui, no gráfico da esquerda, tem lá, eu marquei um possível conjunto estável. Nesse caso, ele é o máximo, tá? Não dá para fazer um conjunto, ele é um conjunto estável máximo. Não dá para fazer um com mais do que 3 vértices aqui. Tá? Certamente, se a gente pegar esse vértice aqui do meio, dá para fazer um com 2, né? Dá para fazer um com um só. Fazer um outro com 3, nesse caso também não dá, né? Tá? E aqui no lado direito tem uma coloração própria para esse grafo aqui com 3 cores. Tá? Observa, vértices vizinhos não compartilham a mesma cor. E aqui a gente tinha 5 vértices, mas só 3 cores são suficientes. Tá? Bom, fato óbvio, que eu não vou sequer escrever aqui. Pega, numa coloração própria do grafo, pega os vértices de mesma cor. Aqui a gente tem 3 classes de cores, né? Tem os vértices que são verdes, os vértices que são pretos e os vértices vermelhos, que só tem um só. Claramente o quê? Cada classe de cor aqui, cada classe de coloração é um conjunto estável, né? Tem que ser, né? Óbvio. Tá? Bom, proposição simples. Para qualquer grafo G com n vértices, o número de vértices é menor ou igual à estabilidade do grafo vezes o número cromático dele. Tá? Antes de ler a prova, tenta provar isso aqui. Pausa o vídeo e tenta provar isso aqui. Tá? Vamos ver se sai. É um exemplo simples do princípio da casa do pombo. Tá? Então, bom, particiona os vértices do grafo G em Ki de G classes. Tá? As classes cromáticas. Pega o número cromático, a gente tem lá as classes cromáticas, tá? Para cada cor. A gente tem o quê? Pelo princípio da casa do pombo, e o princípio forte agora aqui, né? Uma dessas classes vai conter pelo menos n dividido por Ki de G, vértices. Tá? E além disso, o quê? Cada um desses vértices, eles não são adjacentes. Então, cada uma dos vértices que estão, cada uma
dessas classes, todos os vértices são conjuntos estáveis. Então, obviamente, o conjunto estável máximo tem que ser maior ou igual a uma dessas classes que tem pelo menos n tomado Q sobre G, né? E a prova acabou. Bacaninha, né? Tá? Resultado extremamente simples, mas cuja prova é quase que elementar pelo princípio da casa do pombo. A gente vai voltar essa história de conjuntos estáveis e classes de coloração em breve, tá? Com o princípio da casa do pombo, inclusive. Bom, num grafo ainda, pega uma sequência de vértices, P, chama a sequência de P, de vértice V0, V1, V2, lá, até VK, tá? Mas para os quais tem uma aresta entre vértices adjacentes, vizinhos nessa sequência aqui. Tá? Ou seja, para qualquer I que a gente pegue ali, o vértice VI-1 e o vértice VI, eles formam uma aresta. Tá? Isso é o que a gente diz que é um passeio no grafo. Tá? Não estou supondo que os vértices aqui precisam ser distintos ou as arestas distintas. Tá? Pode repetir à vontade, mas isso é um passeio. Tá? No caso, a gente diz que o passeio está começando lá em V0 e está terminando em VK. Então a gente diz que ele é um V0 VK passeio. Tá? O início é V0 VK e o passeio está ordenado porque é uma sequência. Obviamente todo passeio é reversível, né? Ele podia começar em VK e terminar em V0, mas ele está começando em V0 e terminando em VK. A gente orientou as arestas nesse sentido. E são K mais um vértices aqui, a gente tem K arestas, então o comprimento do passeio é K. Tá? Só isso. A gente diz que o grafo G é conexo se para quaisquer dois vértices existe um passeio entre eles. Tá? Visualmente, o grafo é conexo se ele é um bolo só, um blob só. Ou seja, para quaisquer dois vértices que você pega aqui, você tem um passeio entre eles. Tá? Por exemplo, se a gente pegasse e escolhesse aqui esse cara como V0 e, sei lá, esse cara aqui como VK, a gente podia fazer um passeio até lá. Não precisa ser o menor, tá? Pode ser tão grande quanto você queira, tá? Pode vir por aqui, pode vir por aqui, pode vir por aqui, pode vir por aqui, chegou, tá? Observa que para quaisquer dois vértices a gente tem um passeio nesse grafo, então ele é conexo. O mesmo já não acontece com essa situação nesse lado aqui, né? Nesse lado aqui é como se a gente tivesse o quê? Como se a gente tivesse como se não. Nesse caso a gente tem exatamente três pedaços aqui, né? É o mesmo grafo, tá? Mas se a gente escolher, por exemplo, a V0 aqui e VK aqui, não tem passeio, né? De V0 para VK, falta aresta, tá? Então ele é um grafo não conexo. Ok. Finalmente, última definição que a gente precisa aqui é o grau de um vértice. Tá? O que é o grau de um vértice? É o número de arestas que incide no vértice. Tá? Então, aqui está a definição formal, o grau do vértice. Tá? Número de arestas que incide nele. Tá fácil ver aqui no exemplo. Qual o grau de V1 aqui? V0 nesse caso aqui é 1, né? Só tem uma aresta incidindo nele. Desse cara aqui, 2. Nesse cara aqui, 3. Esse cara aqui, 2. Esse cara aqui do meio, 4, né? E assim sucessivamente. Tá? E aqui, esse VK aqui, 0, né? Ele não está ligado com ninguém. Tá? V1 aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é o grau. Ok. A proposição que a gente quer mostrar aqui é a seguinte. Então, pega G, um grafo qualquer com N vértices. Tal que o grau de cada vértice V é maior ou igual a N menos 1 sobre 2. Tá? Se isso aqui vale, G é conexo. O que está querendo dizer isso aqui? Está querendo dizer que cada vértice V do grafo é vizinho a pelo menos N menos 1 sobre 2 vértices desse grafo. Tá? Então isso aqui está querendo dizer que, olha, que tem aresta suficiente para garantir que o grafo é conexo. Interessante isso, né? Tá? Sabe que conexidade depende do quê? Depende de passeio, né? Como a gente definiu. Tá? Caminho se não repete vértice e, consequentemente, aresta. Tanto faz. Tá? Tem que ter um caminho entre eles. E aqui, simplesmente, a gente achou um parâmetro
do grafo, que sequer ainda está ligado com passeios, mas está dizendo que, olha, que desde que o grau seja autossuficiente, a gente vai ter aresta, ou seja, a gente vai ter aresta suficiente para que certamente tenha passeio entre todos os pares de vértices que a gente tem lá dentro. Tá? Isso é muito comum em combinatória, é muito comum em teoria dos grafos, tá? A gente provar a validade de certos resultados baseado em alguns parâmetros que são mais fáceis de checar, tá? Então, a prova, bom, o que a gente imagina? Princípio da casa do pombo, né? Tá? E é exatamente isso, tá? Não tem muito mais do que o princípio da casa do pombo aqui. Tá? Então pega x e y, dois vértices quaisquer distintos em G, tá? O G tem que ter aqui pelo menos, bom, se o G tem 0 vértices, ele é conexo por natureza, né? Se ele só tem um vértice, ele é conexo por natureza. Então a prova só faz sentido se ele tiver realmente pelo menos dois, tá? Senão ela é trivialmente satisfeita. Então, se o x e o y que a gente pegou, eles já não forem vizinhos, tá? Se eles forem vizinhos, bom, você pegou quaisquer x e y, só tem dois casos, né? Ou eles são vizinhos ou eles não são. Se eles forem vizinhos, não tem nada para fazer. Tá? Se eles não forem vizinhos, então esse é o caso que a gente tem que analisar. Tá? O que acontece? Bom, a gente sabe que a soma do grau de x mais a soma do grau de y é maior ou igual a quê? O grau de x é maior ou igual a n menos 1 sobre 2, o grau de y é maior ou igual a n sobre 1 sobre 2, então a soma do grau de x mais y é maior ou igual a n menos 1. Tá? Bom, mas o fato é, x é distinto de y. Então, quantos vértices existem no grafo além de x e y? A gente tem x aqui, o y aqui. Aqui está o resto do grafo. Tá? V menos xy. Quantos vértices existem ali dentro? N menos 2, né? Tá? Porque a gente tem 2 ali em cima. Bom, a gente sabe que o x e o y são vizinhos conjuntamente, eu não sei qual é o grau de x, eu só sei que ele é maior ou igual a n menos 1 sobre 2. O grau de y, eu só sei que ele é maior ou igual a n menos 1 sobre 2. Mas conjuntamente, o grau deles é maior ou igual a n menos 1, que são os pombos. As casas são os demais vértices do grafo, que são os n menos 2. Bom, então, obviamente, o quê? Pelo princípio da casa do pombo, eles têm um vértice em comum ali, né? Tá? Digamos aqui. Pode ser que tenha mais de um, mas tem pelo menos um, que é o z ali. Tá? Então, ou seja, tem uma aresta xz e uma aresta yz. Bom, e agora acabou, né? Por quê? Porque para qualquer x e y, ou o xy é um passeio, ou o xzy é um passeio. Ou até ambos, tá? Em G. Então G é conexo. Tá? Acabou de mostrar que o G é conexo nesse caso. E mais do que isso, né? Mostrou algo até mais forte do que está escrito aqui. A gente não mostrou só que o G é conexo. Mostrou que, olha, que não só o G é conexo, mas os passeios, ou vamos pensar assim, os caminhos, tá? Não repete vértice agora, nem aresta, tá? Eles são curtos, tá? Ou seja, eles têm ou comprimento 1 ou comprimento 2, tá? Ou seja, esse é um grafo altamente denso, tá? Então, lembra disso quando você estiver assistindo os demais vídeos sobre grafos, tá? Então, a gente mostrou algo mais forte ainda do que isso aqui, mas a gente queria mostrar que ele é conexo. Fato interessante observar que o resultado, nesse caso, é o melhor possível, né? Por que é interessante observar isso? Bom, porque a gente acabou de mostrar aqui, mas mostrou que ele é conexo, tá? Na verdade, a gente mostrou algo mais forte, que o diâmetro é pequeno. Tá? O diâmetro é no máximo 2, ou seja, o maior caminho mínimo é no máximo, tem comprimento 2 aqui. Tá? Então, será que não dá para fazer alguma coisa um pouco mais forte no teorema e diminuir um pouco esse limitante que a gente tem aqui, limitante inferior, esse bound? Tá? Isso é interessante saber, né?
tá? Seria extremamente interessante. E o fato é que não, né? A gente já mostrou o melhor possível, tá? Por quê? Porque a gente podia ter a seguinte situação: a gente podia pegar um gráfico, aqui no caso 10 vértices, separa 5 de um lado, 5 do outro, põe um gráfico completo aqui, um gráfico completo aqui. Então cada vértice aqui, ele é vizinho a exatamente o quê? Exatamente a n menos 2 sobre 2. Cada vértice aqui é vizinho a exatamente n menos 2 sobre 2, tá? E o gráfico é desconexo, tá? Então não dá para relaxar aquela condição, tá? Outros exemplos do princípio da casa do pombo envolvendo grafos vão aparecer nos vídeos posteriores sobre grafos, por exemplo, no Teorema de Mantel, prova do Teorema de Mantel, sobre o surgimento de triângulos no grafo, tá? Se a gente tiver muita aresta, ou não muita aresta, a gente tiver a partir de um certo número de arestas, os triângulos aparecem, e a partir de um certo número, o Teorema de Turan é sobre cliques. O Teorema de Turan generaliza o Teorema de Mantel. Tá? São exemplos interessantes. Mantel é um exemplo interessante da casa do pombo, com Cauchy-Schwarz, ou com a relação à desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. Tá? E o Teorema de Turan é uma indução interessante, tá? Estendendo o Teorema de Mantel. Então, e a gente ainda vai revisitar o princípio da casa do pombo várias vezes durante esse curso, tá? E agora eu vou apresentar um outro exemplo do princípio da casa do pombo para vocês, tá? E de uma outra natureza, tá? E a gente vai ver que é um modelo computacional simples, vamos direto. Tá? A gente vai introduzir um modelo computacional simples, que é o modelo de autômatos finitos, tá? E linguagens regulares. Bom, tem lá na frente um curso de autômatos e linguagens formais, onde isso aqui é tratado com um pouco mais de detalhes. Tá? Aqui, o nosso intuito é simplesmente ilustrar um uso interessante do princípio da casa do pombo. Tá? É basicamente, a gente constrói um modelo computacional simples, mais útil, né? Tá? É um modelo, por exemplo, que cuida de expressões regulares, tá? Então, teste de padrões textuais, tá? E o princípio da casa do pombo, ele está completamente, tá? Ligado às limitações desse modelo, tá? Inerentemente presente nas suas limitações. Tá? Basicamente, linguagens regulares, então, elas têm uma estrutura cíclica e, e o princípio da casa do pombo aparece quando a gente mostra uma condição necessária para uma linguagem ser regular. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora aqui é definir rapidamente o modelo para aplicar o princípio da casa do pombo e ver qual é o resultado. Então, definindo a estrutura formalmente, tá? É o que a gente chama de um autômato finito determinístico, tá? Em inglês a sigla é DFA, Deterministic Finite Automata, ou no caso automaton, se for singular, tá? Então DFA, um autômato finito determinístico, é uma quíntupla Q, sigma, delta, S e F. Tá? Em Q acontece o quê? Q é um conjunto não vazio finito, tá? De estados. Então, um autômato finito é uma máquina de estados, tá? E determinístico porque a cada momento dado, cada estado e cada símbolo da entrada, ele sabe exatamente o que fazer, não há dúvidas, tá? Então, Q é um conjunto de estados, sigma é um conjunto não vazio e finito de símbolos, tá? Que a gente chama de alfabeto. Vamos dizer que o S é um estado inicial, ou seja, o autômato sempre começa nesse estado S. F, um subconjunto de estados, que a gente diz de estados de aceitação, tá? A máquina é o seguinte, o autômato de estados finitos, ele vai receber uma entrada, tá? Que é uma palavra com símbolos desse alfabeto, e ele vai começar no estado S, e ele vai processar essa entrada da esquerda para a direita, símbolo a símbolo, ou seja, caractere a caractere, uma única vez, ou seja, não tem backtracking, tá? Ele só lê a entrada uma única vez, ele não escreve nada em lugar nenhum, tudo que ele precisa manter de informação, ele mantém nos estados,
que é um conjunto finito. E ao final, se o processamento terminar num estado que está aqui em F, a gente diz que aquela palavra é aceita. Em caso contrário, ela é rejeitada, tá? E, bom, quem é delta, que está faltando aqui, delta é uma função de transição, tá? Ela vai de um estado Q com um símbolo em sigma para um estado Q, tá? É o que, basicamente, o autômato está num estado e ele lê um símbolo da entrada, ele vai para um outro estado, que pode ser o mesmo que o estado anterior ou não, tá? Então, delta, a função de transição é onde a gente programa o autômato finito, tá? Toda a programação do autômato finito é feita na função de transição. Acho que essa é a forma mais simples de descrever isso, tá? E, então, o objetivo do DFA, ele vai receber uma palavra sobre sigma estrela, né? Ou seja, a sigma estrela é a união para k maior ou igual a zero da potência de sigma k, ou seja, todas as palavras, palavra vazia, palavra que só tem um símbolo, palavras com 2 símbolos, 3, ou seja, é um conjunto infinito de palavras finitas, né? Toda palavra é finita, mas o conjunto, obviamente, é infinito. Tá? Então ele recebe uma palavra como entrada e ele vai processar símbolo a símbolo, tá? Via função de transição delta. E ele vai aceitar ou rejeitar se quando ele terminar a palavra D, a palavra, tá? W, digamos assim, o autômato D tiver no estado F de aceitação ou Q-F de rejeição. Tá? Então, esquematicamente aqui tem um símbolo, o alfabeto sigma tem os símbolos A e B, tá, o autômato aqui já leu o símbolo A, já leu o símbolo Azinho, está lendo, vai ler o símbolo Bzinho, e ele está no estado QI. E depois de ler esse símbolo Bzinho, em QI ele vai para um estado, sei lá, QJ. Tá? É o que está escrito aqui. Tá? Então, a ideia do autômato é que ele é uma máquina construída para reconhecer certas palavras dentre todas as possíveis palavras daquele alfabeto. Tá? Um subconjunto de palavras de sigma estrela é o que a gente chama de uma linguagem. Tá? Então, um autômato, ele reconhece algumas e rejeita outras. Tá? Então, ele reconhece uma linguagem. Tá? Essa é a ideia. E ele reconhece exatamente as linguagens que são descritas pelas expressões regulares. Tá? A linguagem de um autômato a gente chama de uma linguagem regular. Eu não vou, obviamente, fazer nesse curso mostrar essa equivalência com vocês. Tá? O curso de autômatos e linguagens formais depois faz isso. Não é o que a gente quer aqui. O que a gente quer é dar um exemplo interessante do princípio da casa do pombo. Tá? Então, bom, acabei de falar isso, mas vamos definir formalmente. A linguagem reconhecida por D são todas as palavras em sigma estrela que, após ser processada, tá, o D vai parar num estado de aceitação, um estado em F. Tá? Então, isso é a linguagem de D, então, LD, é o que a gente chama de uma linguagem regular. Tá? Então, são todas as palavras W em sigma estrela, tais que o delta estrela de S até W pertence em F. Onde o que é esse delta estrela? É só a extensão de delta. Delta é a função de transição, que associa estado, símbolo a estado. Delta estrela é a extensão de delta que associa o quê? Associa estado a uma palavra até um outro estado. De que forma? Uma definição recursiva, tá? Ou indutiva aqui. O delta estrela de Q em epsilon é Q para todo estado Q. Epsilon denota a palavra vazia, tá? Ou seja, ausência de símbolo. E o delta estrela de Q, uma palavra AW, tá? O A é um símbolo, W é uma palavra, e Q é um estado, é simplesmente o delta estrela de delta de QA por W. Tá? Ou seja, está aqui a definição indutiva, simplesmente o delta estrela anda, consome símbolo a símbolo da palavra, né? Então, não é difícil perceber o que. A gente não vai fazer isso aqui, mas sai diretamente daqui, né? O quê? Que a teoria de autômatos finitos está cheia de induções estruturais acontecendo, né? Tá? Então já espera quando você chegar lá no curso, você já espera que você vai provar alguns resultados por indução no comprimento da palavra, tá? Usando a função, a extensão de delta, delta estrela. Tá? Então isso vai acontecer também. Ok, alguns exemplos simples de linguagens regulares, vai. Então, definição, uma linguagem é regular se existe um autômato que reconhece aquela linguagem. Tá? É uma definição construtiva, digamos assim, né? Tá, se tem um autômato finito que reconhece tal linguagem, ela é regular. Tá?
Vamos ver alguns exemplos de linguagens regulares. Palavras sobre o alfabeto AB com número par de As. Ou seja, a gente vai ter aqui, AB podia ser 0, 1, podia ser qualquer alfabeto com 2 símbolos, né? Um alfabeto binário, tá? Que tem um número par de As e a gente está ignorando o número de Bs, tá? Então, o que seria um autômato para isso? Um autômato precisa de 2 estados, tá? O que a gente tem que controlar aqui, na verdade? Tem que controlar se o número de As é par, né? Lembra, o autômato não escreve nada em lugar nenhum. Tudo que ele guarda é na memória. E a memória ela é descrita pelos estados. Tá? Então, no fundo, o que interessa é só o quê? É saber se o número de As que já foram lidos é par ou ímpar. Né? É a única informação que a gente precisa distinguir. E essa informação tem 2 estados só, par ou ímpar. Então, 2 estados são suficientes. Tá? Então, a gente começa no estado 0 aqui. Tá? E a gente tem o estado 1. O estado 0 representa o quê? Que o número de As é par. Ou seja, o resto da divisão, eu numerei aqui como 0 e 1, como se fosse o resto da divisão do número de As por 2. Tá? Então, 0 é par, né? Então, não à toa ele é um estado final. Ops, aqui, isso aqui é 0 também. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Nem prestei atenção quando eu estava escrevendo. Aqui, e aqui também, isso aqui. Pensei em, então, é isso aqui. Tá? Ok, então, o alfabeto AB, conjunto de estados 0, 1, o estado inicial é 0, e no caso aqui o estado final de aceitação também é só o 0. Tá? Então, estando no estado 0, significa o quê? O número de As é par. Quando lê um A, vai para o estado 1, que significa que o número de As é ímpar. Quando lê outro A, volta para o estado par. Então, a cada A, ele fica alternando entre a paridade. E quando lê um B? Quando lê um B, a gente não altera a paridade. Tá? Se está no estado 0, o número de As é par, lê um B, continua ali. Se está no número de As é ímpar, lê um B, continua ali. Se ao final da palavra o número de As for par, significa que a gente vai estar em 0 e é um estado de aceitação. Se tiver em 1, ele não é um estado de aceitação, então a palavra é rejeitada. Tá? Então aqui está a descrição da delta, tá? Da função de transição, extremamente simples, né? Tá? E é conveniente o quê? Utilizar um grafo orientado, um grafo dirigido, né? Orientado para representar o autômato finito. Tá? Então, o estado são os vértices e cada transição da função delta é um arco, né? E é um arco rotulado pelo símbolo do alfabeto. Tá? E a gente tem aqui duas notações especiais para indicar quais são o estado inicial e quem são os estados finais. A gente pode ter vários estados de aceitação, né? Ou finais. Aqui só tem um. Tá? Ok. Vale a pena você fazer a simulação dessa maquinazinha de estados aqui, desse autômato, tá? Para algumas palavrinhas. Tá? Escolhe umas palavrinhas entre com A e B, uma com número par, outra com número ímpar, e brinca para você se certificar de que isso aqui você entendeu e faz sentido. Tá? Bom, fato. A gente consegue controlar não só uma informação, mas consegue controlar algumas informações ao mesmo tempo, né? Desde que a gente tenha estado suficiente para isso. Tá? Por exemplo, vamos pegar agora W, vamos trocar Azinho e Bzinho por 0 e 1, tá? Ou seja, então W são palavras binárias, zeros e uns, tais que o número de zeros em W é ímpar e o número de uns é par. Tá? Então a gente quer controlar o número de zeros, agora é ímpar e o número de uns é par. Bom, tem o quê? A gente tem que manter duas informações agora. Tá? As duas informações são o quê? O número de Ws tem dois estados, pode ser par ou ímpar, e o número de uns também pode ser par ou ímpar. E as duas informações são independentes, né? Então a gente tem dois estados aqui e dois estados aqui, tá? Usando a regra de produto, 4 estados parecem ser suficientes para realizar essa tarefa, né? Tá? Usando uma justificativa combinatória aqui, né? Tá? Então, de novo, começa lá que coloquei Q0, Q1, Q2, Q3, tá? A gente podia simplesmente, em vez de usar Q0, Q1, Q2, Q3, podia ter também numerado os estados como se fossem o quê? Como se fosse 00, 01, 10, 11, tá? Tanto faz. Daria a mesma. E, bom, então Q0 está representando o que aqui? O número de As é par, o número de zeros é par e o número de Bs e o número de uns é par, tá? Não final. Quando tem o zero, ele troca para o estado Q1.
Tá? Então, toda vez se a gente está em Q0 e fica lendo 0, a gente vai para Q1, de Q1 volta para Q0. Tá? Se tiver em Q2, vai para Q3, se tiver em Q3, vai para Q0. Tá? Então, ou seja, observe que tudo se passa como a gente tem uma linha vertical aqui que está controlando o quê? Está controlando a paridade dos zeros, né? E depois a gente tem aqui uma linha horizontal que está controlando o quê? Está controlando a paridade dos uns, né? Tá? Então, ó, isso obviamente é um produto cartesiano que está acontecendo ali, né? Tá? Então, e aí, bom, desses 4 estados, qual é aquele que a gente quer? O que o número de zeros seja ímpar, então tem que ser aqui na direita, tá? E o que o número de uns é par, então tem que ser aqui na parte superior. A gente tem aqui 4 quadrantes, o único final que a gente quer de aceitação aqui é o Q1, tá? E à medida que a gente for lendo, o autômato vai girando aqui, tá? Só de farra aqui, imagina então que a nossa entrada seja essa aqui, 0, 1, 1, 1, 0, 1, vai. Essa é uma palavra de aceitação, então, tá? Então começa, como é que funciona isso aqui? O autômato começa em Q0. Aí ele lê um símbolo 0, ele vai para Q1. Aí ele lê um símbolo 1, ele vai para Q3. Aí depois ele lê um símbolo 0 e volta para Q2. Aí depois ele lê um símbolo 1, nesse caso aqui ele volta para Q0. Certo? Aí ele lê um outro símbolo 1, ele volta para Q2. Aí depois ele lê um símbolo 0, ele vai para Q3. E depois ele lê um símbolo 1, ele volta para Q1. E Q1 é final, né? Tá? Então significa o quê? Significa que se esse aqui for o nosso autômato D, vamos chamar de D2, significa que aquele W ali, ele pertence à linguagem de D2, né? Tá? Não é difícil perceber aqui que se tivesse um outro símbolo qualquer aqui, né? Tanto se fosse 0 como se fosse 1, essa palavra seria rejeitada, né? Tá? Porque terminaria, se fosse 0, terminaria em Q0, se fosse 1, terminaria em Q3. Tá? Então, aí um exemplo de um funcionamento para o autômato. Tá? E, bom, a gente pode controlar coisas até mais. Claramente, esses dois exemplos mostram que, desde que a gente tenha informações, um certo número de estados que a gente queira controlar e elas sejam independentes, o produto cartesiano pode ser utilizado aqui, né? O número de estados vai crescendo exponencialmente, mas é finito do mesmo jeito. Tá? E tem coisas mais interessantes que a gente consegue controlar. Tá? Por exemplo, imagina que, de novo, W, os símbolos AN, AN-1, A1, A0, tá nessa ordem, aparece aqui. A gente só está numerando de N para 0. Eles vão ser lidos exatamente nessa ordem, AN, AN-1, lá, 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 até a 0. E eles são dígitos 0 e 1, tá? E a gente quer o quê? Que a palavra, a gente quer um autômato para a linguagem tal que o AN vezes 2AN, mais AN-1 vezes 2AN-1, lá, 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 mais A1 vezes 2, mais A0, é divisível por 3. Ou seja, a gente vai receber uma palavra binária e a gente quer aceitar essa palavra se o valor decimal desse dígito binário for divisível por 3. Tá? Também dá para fazer um autômato para isso. Tá? Um exercício clássico, tá? Teorema dos autômatos, eu também vou deixar aqui como exercício. Tá? Para mostrar que, olha, que a gente consegue fazer algumas continhas simples aqui. Tá? Consegue controlar a potência, consegue controlar a divisibilidade por 3, tá? Ou por qualquer outro número aqui. Tá? Pode ser por 4, por 5, tanto faz. Tá, isso aqui já parece ser um pouco mais um pouco mais elaborado que os exemplos aqui de cima, né? Mas não é tão mais elaborado não. Tá? Só dar um exemplo que, olha, aqui tem coisas não triviais que a gente consegue fazer. Tá? Mas no fundo aqui, par ou ímpar já é a resto de divisão, né? A diferença é que aqui, nos de cima, o exemplo 1, o exemplo 2 aqui, a gente estava contando em unário, né? Tá? E aqui está mostrando que a gente também consegue contar em binário. Então a gente consegue contar em qualquer base aqui e testar a divisibilidade. Tá? Isso os autômatos fazem bem. Tá? O que nos leva à seguinte pergunta: será que eles fazem tudo? Não. Tá? Eu já tinha quebrado essa resposta. Qual que é o nome disso? Esse suspense, vai, dizendo que era um modelo computacional simples, né?
tá? É um modelo computacional simples e simples, né, ele não escreve, tá? Ele só lê, da esquerda para a direita, uma única vez, tá? E mesmo que ele voltasse, tá? Mas o fato dele não escrever é a grande limitação dele, tá? E ele tem uma memória, pode ser tão grande quanto a gente queira, mas ela é finita, tá? E, bom, ah, tudo bem, ele consegue aceitar palavras finitas de um conjunto infinito. A linguagem do autômato pode ser infinita, tá? Não é difícil perceber aqui o quê? Que nesses 2 autômatos que a gente produziu aqui, nesses 2 exemplos, a linguagem dos 2 é infinita, né, tá? Todas as palavras são finitas, mas eles aceitam o número de palavras que ambos aceitam é infinito, tá? Mas a questão é, será que ele faz então a questão não é finitude, tá? A questão é uma questão de estrutura mesmo, tá? Eles fazem tudo? Não, eles não fazem tudo. Por quê? Bom, intuitivamente é porque a memória deles é finita, tá? E e tem um limite então do quanto você consegue guardar em memória, tá? Sem que você consiga escrever, tá? Essencialmente, aí um pouco mais uma explicação um pouco mais estrutural e formal, é porque as linguagens esse fato de que eles não escrevem nada e eles guardam tudo em memória, uma quantidade finita de memória, tá, e então eles ficam fazendo transições entre esses estados, basicamente, o número de mesmo que o número de palavras que eles aceitem seja infinitas, tá, elas têm uma estrutura cíclica, tá. E o fato é que as linguagens podem ter tantas palavras que depois de um tempo eles se esquecem o estado que eles estavam, tá. Não o estado corrente, o estado corrente eles sempre vão lembrar, mas o fato é que as palavras podem ficar tão grandes que o trace, isso que a gente fez aqui, né, a execução da palavra, tá, ela não faz muita diferença, ela só faz diferença da onde você está para onde você chegou, tá. É uma questão bem marcoviana. Então, palavras muito grandes, por mais que seja a memória que você tenha, em algum momento elas vão ter que esquecer o histórico delas e se comportar dessa forma, como se fosse uma cadeia de Markov, tá? Da onde veio para onde vai. E isso é exatamente, isso é uma estrutura essencial da classe de linguagens e é o princípio da casa do pombo que mostra isso, tá? A prova usa o princípio da casa do pombo, tá? Então o teorema é que existem linguagens, tá? São subconjuntos de palavras em sigma estrela, tá? Sigma estrela aqui ele tem pelo menos dois o alfabeto tem pelo menos 2 símbolos, tá? Se tiver um símbolo só, aí esse negócio é regular, tá? Então elas não são regulares, ou seja, isto é, o que significa dizer que ela não é regular? Significa dizer que não existe um autômato finito de tal que L de D igual a L. O que é interessante, né, porque o número de estados aqui pode ser tão grande quanto a gente queira. Tá? A gente pode ter tanta imaginação em estados e a função de transição delta quanto a gente queira, mas para certas linguagens não dá para fazer isso. Tá? E bom, uma prova que a gente consegue para essa questão aqui existencial é por argumentos de contagem. Tá? A gente simplesmente mostra que o número de linguagens sobre sigma, tá, de novo fixando sigma com pelo menos 2 símbolos distintos, ele é muito maior que o número de DFAs. Tá? Questão interessante aqui, né? Quantos autômatos finitos existem? Infinitos, claramente. Tá? O número de estados pode ser tão grande quanto a gente queira, só tem que ser finito. Bom, quantas linguagens existem? Infinitas também. Tá? A diferença é o quê? É que o conjunto infinito de linguagens é maior do que o conjunto infinito de autômatos. Tá? Isso aqui então tem a ver com a diferença de tamanho dos infinitos, que vai aparecer num outro vídeo em breve. Tá? É um argumento bem simples. Tá? É mind-blowing a primeira vez que você ouve falar disso, que tem infinitos com tamanhos diferentes. Mas tem, a gente prova isso, tá? Uma demonstração, só usa
o fato que uma função lá não pode ser sobrevetora, não dá para ter, e isso já garante que a gente tem infinitos tamanhos de infinitos, tá. Isso te dá uma prova, então uma prova por contagem, a gente codifica os autômatos direitinho, tem uns detalhes técnicos para ser feito, mas a gente é essencialmente uma prova por contagem, tá. O fato é que essa prova, ela mostra que existem linguagens que não são regulares, mas elas não dão nenhum argumento específico para a gente mostrar que certa linguagem é ou não, tá, regular. O que a gente gostaria era de ter um resultado que, dada uma linguagem, essa linguagem é regular ou não? Dada essa linguagem, outra linguagem, ela é regular ou não? Tá, então a gente gostaria de ter um algoritmo para isso, né? Um algoritmo que, dada uma linguagem, ela é regular? Bom, o fato é, esse problema, dada uma linguagem, ela é regular, é um problema indecidível, tá? Ou seja, não tem algoritmo no caso geral para isso. Isso, de novo, o curso de autômatos e linguagens formais vai tratar, é um problema de computabilidade, tá? Então, no caso geral, não tem um algoritmo para isso. Sempre que a gente quiser fazer um algoritmo para isso, ele vai errar para um número infinito de casos, tá? Ele pode acertar em alguns, mas ele vai errar num número infinito de casos, e a gente não sabe onde ele vai errar, tá. Então não dá para ter não dá para construir um algoritmo que, dada uma linguagem, decide se ela é regular ou não, tá. A gente consegue provar, como é que a gente prova que uma linguagem é regular? A gente prova que a linguagem é regular mostrando um autômato para ela. Tá, uma prova totalmente construtiva. Projeta um autômato e mostra que ela aceita somente que ele aceita somente aquela linguagem, tá? Então isso usa uma prova por indução. Você faz o autômato e prova por indução que a linguagem dele é igual à linguagem que você queria, tá? Isso é um princípio de correção de programação, né? Essa é a ideia, tá? Ah, Basicamente, aquele princípio de invariantes que eu mostrei para vocês nas provas por indução de algoritmos de ordenação, ele se aplica em autômatos finitos, tá? As invariantes aqui são simples, são invariantes de estados, são mais simples do que as invariantes que a gente tratou lá. Então não é à toa que a prova por indução vai funcionar do mesmo jeito, tá? Muitas vezes a indução fraca ou mirim, às vezes a indução forte, tá? Em geral, no comprimento da palavra. Então, ó, então você prova. Então, tá aí. Então você prova que a linguagem é regular mostrando um autômato e uma prova por indução. E como é que você prova que uma linguagem não é regular? Não tem algoritmo, tá? Gostaria de ter um algoritmo, não tem algoritmo aqui, tá? Como é que será que a gente mostra? Tem que mostrar que não existe autômato para ela, tá? Então, bom, a gente pode ir atrás da próxima melhor coisa, né, que a gente quer. Nesse caso, condições necessárias, tá? O que é necessário para uma linguagem ser regular? E aí a gente tem uma coleção de lemas de iteração, também chamado como pumping lemma, tá? Que a gente pode usar para mostrar que certas linguagens não são regulares, tá? Como? Bom, o pumping lemma, qualquer um da família, tá? Até o membro maior, tá? Que é o teorema de Newhill-Merod, tá? Que realmente caracteriza as linguagens regulares, tá? Eu não vou falar deles aqui para vocês, eu vou mostrar o pumping lemma mais simples, tá? Que ele é uma condição necessária. Detalhe, uma linguagem se ela satisfaz então o pumping lemma, não significa que ela é regular, tá? É uma condição necessária e não suficiente, tá? Então, como é que a gente usa esse pumping lemma? Para mostrar que certas linguagens não são regulares. Por contradição, a gente supõe que ela é regular, mostra que ela não satisfaz o pumping lemma. Então, peraí, essa condição não é necessária, então a linguagem não pode ser regular, tá? Então tá, o que o lema de iteração faz, o pumping, né, bombeamento, pumping em inglês, tá? Ele mostra que a linguagem regular as palavras que são grandes o suficientes, tá, ela possui uma estrutura cíclica, tá? Toda linguagem regular é infinita, tá? Linguagens que são finitas, tá? Independente do tamanho delas, toda linguagem finita é regular, tá? Prova isso aqui como exercício, é um dos exercícios em geral de autômatos em linguagens formais, tá? Então a coisa fica interessante em linguagens infinitas. E, bom, elas têm uma estrutura cíclica regular, tá? Então, bom, qual é a ideia do lema? Bom, a ideia do lema é bem bacana, tá? Então, por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque a gente vê várias coisas juntos, tá? Ah, Tem o princípio da casa do pombo aqui dentro, tem uma indução que eu vou deixar indicada e não vou fazer,
tem uma alternância entre quantificadores lógicos, tá? É um lema justo, assim, no sentido os parâmetros foram escolhidos de forma justa, tá? É uma prova muito bonitinha, é fácil de usar, o uso do pumping lemma é por contradição, eu vou apresentar uma prova aqui também, então isso aqui é um exemplo, é um tour de force, tá? Em muitas das coisas que a gente já fez nesse curso. É por isso que eu resolvi colocar isso aqui para vocês, tá? Então, desculpa, o lema. Então pega L, uma linguagem que a gente sabe que é regular. Tá? Então qualquer linguagem que é regular. Tá? Então seja aqui, a gente já tem primeiro aqui um quantificador universal aqui, para toda L regular. Tá? Então diz o quê? Existe um M inteiro maior ou igual a 1, tá? E esse M, ele depende de L em geral, tá? Então, isso aqui é um quantificador existencial, já depende do L. Tá o quê? Para toda palavra W em L, que seja grande o suficiente, ou seja, que tenha comprimento pelo menos M, tá? Esse M depende da constante, tá? É o caso de que o W, ela pode ser escrita como a concatenação de 3 subpalavras, tá? Então, um coeficiente existencial de novo. Universal, existencial, universal, existencial, tá? Então, o W pode ser escrito como XYZ. XYZ também são palavras em sigma estrela, tá? Tais que o comprimento de XY é menor ou igual a M, tá? A parte do meio, Y, é não vazia, tá? Ou seja, a parte do meio aqui, Y, ela tem pelo menos um símbolo, e olha, e esse Y não ocorre muito longe na palavra, tá? Ele ocorre já menor ou igual a esse M aqui, tá? O X e o Y menor ou igual ao tal M. E, para todo I inteiro não negativo que a gente quiser, bombear o Y, ou seja, X, Y e a Z, também pertence à linguagem. Tá? O Y pode ser zero, o I pode ser zero aqui, significa que a palavra XZ está na linguagem. XYZ está na linguagem, trivialmente, porque a gente pegou o W se quebra com XYZ. XYYZ também vai estar na linguagem. XYYYZ vai estar na linguagem. E assim sucessivamente para qualquer valor de Y aqui. Isso aqui é onde está a indução, né? Tá? Para todo I, presente a Z. Tá? Então esse é o enunciado do pumping lemma, que às vezes é temível, tá? Por aí, o temido pumping lemma. Por quê? Porque tem alternância entre quantificadores, e a verdade é que é um lema extremamente bonitinho, extremamente simples de provar, extremamente simples de usar, tá? Claro que no uso você tem que ter, dependendo da linguagem, você tem que ter um pouquinho de imaginação, mas é uma ferramenta natural. Bom, tá aqui então, mostrando a alternância dos quantificadores, né? Para todo, existe, para todo, existe, para todo. Tá? É como se fosse um jogo. É você e um oponente. O oponente pega os para todos e você fixa nos existes, né? Então é para toda a linguagem L, tal que L é regular. Existe um M maior ou igual a 1, tal que para toda W grande é suficiente. Existe o XYZ, em que W se quebra esse YZ, com essas restrições, o Y é não nulo, o X maior ou igual a M, tal que para todo I maior ou igual a zero, a palavra X, Y e a Z pertencem a L. Tá? A ideia funciona como aqui? É o seguinte. Bom, a linguagem é regular, então tem um autômato finito para ela. Tá? Então pega um autômato finito para essa linguagem. E pega uma palavra W. A gente começa lá no estado que é zero. E aí ela tem uma parte X, que faz alguma coisa aqui, um processamento, até que ela chega no estado QI. E a partir desse estado QI, ele continua consumindo a palavra, processando a palavra W, só que ela está na parte Y. E ela vai processando a parte Y e ela chega no estado QJ. Só que esse estado QJ é igual ao estado QI. E ela pode então ficar ciclando aqui quantas vezes ela quiser. Desde zero até qualquer número inteiro aqui, né? E aí, finalmente, a parte Z, ela vai de QJ fazendo alguma coisa até um QK, e QK é um estado de aceitação. Já percebeu onde é que o princípio da casa do pombo entra aqui? Claramente ele vai entrar para dizer que o QI o estado QI é igual ao estado QJ, né? Tá?
Então vamos lá, rascunho da prova. Tudo que a gente precisa basicamente está aqui, tá? Com exceção dos detalhes da indução e de uma escrita um pouco mais formal. Tá? Isso eu deixo para vocês fazerem como exercício ou no curso de autônomos em linguagens formais. Tá? Então, o rascunho da prova do princípio gato do pombo. Toda a ideia principal está aqui. L é regular. Lembra? Para toda L. Então, pega um autômato finito D, um DFA para ela. Tá? E pega M como se fosse o número de estados desse autômato. Tá? Detalhe, nem precisa ser o menor, tá? Tem a história lá, minimização de autômatos finitos, é uma coisa bem estudada, a gente tem a caracterização. Não precisa, se você quiser, pode pegar o menor, tá? Autômato finito. Na verdade, não precisa. Tá? Pode ser qualquer autômato para essa linguagem. Vai funcionar do mesmo jeito. Basta a linguagem ser infinita, né? A gente já falou que linguagens finitas são regulares. Então, bom, pega uma palavra W, de A1, A2 até AK, em L, de forma que o W tenha comprimento pelo menos M. Ou seja, esse K é maior ou igual a M aqui. Pode pegar W tão grande quanto você queira. Tá? Só tem que ser maior ou igual a M. Então agora pega os estados que o autômato visitou processando essa W, que a gente sabe que pertence à linguagem. Tá? Então ele começa lá em S, que é um Q0, ele vai para Q1, Q2, Q3, lá, sucessivamente, até chegar em QK, que é um estado final. Tá? Nessa ordem. Ou seja, ele estando num estado QL-1, lendo o símbolo AL, a função de transição te leva para um estado QL, tá? Para o L indo de 1 até K. Tá claro agora, né? A gente tem o quê? A gente tem M estados em Q. Mas a gente tem já M mais 1 estados na sequência que vai de Q0 até QM, né? E essa sequência aqui, ela continua até QK, né? Mas ela só de Q0 até QM já tem M mais 1 estados. Ou seja, só nos primeiros M símbolos da palavra, né? Tá? Já tem mais pombo que casa aqui. Tá? Então, pelo princípio da casa do pombo, o que a gente tem? A gente tem que, olha, Q0, Q1, que chega até um QI, e aí depois vai até um QJ, e aí depois vai até o QM, e aí vai até um QK. Só que o ponto é o seguinte, com I menor que J, tá, já tem que esse QI é igual a um QJ. Tá? Então define. A subpalavra X, ela vai de A1 até a I. A subpalavra Y, ela vai de AI mais 1 até a J. E a subpalavra Z, ela vai de AJ mais 1 até a K. Tá? Nessa parte inicial aqui. Trivialmente o quê? Trivialmente o Y, ele é não vazio, por quê? Porque o I é menor que J. Tá? O XY é menor ou igual a M. Tá? Por quê? Porque a gente já pegou os primeiros M symbols. Tá? E aí agora vem a parte por indução, que a gente mostra aqui para todo N, então aqui eu não vou reusar o I, vou botar um N aqui, x, y, a N pertence a L, maior ou igual a N0. Bom, o caso N igual a 1 aqui, a base já é a própria palavra W. O caso igual a 0 é trivialmente satisfeito, né? Então a indução só precisa ir de 1 para cima. Tá? Uma indução mirim aqui, fraca, resolve isso. Tá? Então isso aqui, e isso é a prova do pumping lemma. Tá? Então é uma condição necessária para linguagens regulares. Tá? Então toda linguagem regular satisfaz o pumping lemma, essas condições. Existem algumas linguagens não regulares que também satisfazem essas condições. Mas o fato é, se uma linguagem não satisfizer essas condições, ela não é regular. Tá? É isso que significa uma condição ser necessária, né? Tá? Então, aqui só escrevi o que eu já falei, que por ser uma condição necessária, o pumping lemma é útil para mostrar que uma da linguagem não é regular. Tá? Então, se você pegar uma linguagem que não satisfizer isso, ela não pode ser regular. Tá? Ou seja, então, o uso do pumping lemma se dá por contradição. Tá? Então, agora vem... Aqui lá foi a prova do pumping lemma, onde entra o princípio da casa do pombo, que mostra a estrutura cíclica das palavras da linguagem. Né? Tem um pedaço aqui que a gente pode bombear quantas vezes quiser. Tá? O uso, então, por contradição. Supõe que L é regular. Aqui está a suposição que você vai obter a sua contradição, né?
Então, se L é regular, pelo Pumping-Lemma, existe uma constante positiva m, tal que toda palavra longa o suficiente, ou seja, maior ou igual a m, ela vai poder ser escrita como concatenação x, y, z, sobre as condições de Pumping-Lemma, tal que sempre que você bombear x, y, a n, z, para todo n maior ou igual a zero, essa palavra vai pertencer a L. Tá? Então, isso é o que o Pumping-Lemma te diz. Então, escolhe uma palavra longa o suficiente. Tá? Escolhe um W que você sabe que está na linguagem, que você supôs que é regular. Ela vai se quebrar de algum jeito. Você não sabe como que ela vai se quebrar. Tá? Porque lembra, agora você está na contradição. Então, inverteu os papéis. Tá? Você escolhe nas existências e o universal você tem que jogar com ele, é o seu adversário, que vai escolher como que quebra, como que a palavra se quebra. Tipo, você é uma linguagem que você supôs que é regular. Então o Pumping-Lemma te diz lá que tem um M. Tá? Então você escolhe lá uma palavra. Você escolheu a linguagem, que era universal, o existencial é o seu adversário que vai escolher o M. Você escolhe uma palavra, longa o suficiente. Tinha que valer para toda, você escolhe uma. O Pumping-Lemma vai mostrar que ela se quebra de alguma forma. Você não sabe como é. Tá? Ele vai quebrar a palavra para você e não vai te contar. Você tem que mostrar que para qualquer que seja a forma que ele quebre a palavra, você acha um valor n tal que quando você bombear o y n vezes, essa palavra não vai pertencer à linguagem. Pô, mas peraí, mas se ela fosse regular, essa palavra tinha que pertencer, então ela não pode ser regular. Tá? Essa é a ideia da prova por contradição. Tá? Então vamos dar um exemplo concreto aqui. Proposição. A linguagem L, que são as palavras binárias, ou seja, palavras em zeros e uns, tais que o número de zeros é igual ao número de 1. Não é regular. O que tem de diferente nisso com o que a gente já fez? Antes lá a gente só queria saber se 0 era par ou 1 era ímpar, e tanto faz, né? A gente tinha 2 pedaços de informação e os pedaços de informações eram independentes. Bom, agora não, agora os pedaços de informação são dependentes. O número de zeros tem que ser iguais ao número de 1. Tá? Bom, se a gente colocasse um limitante superior aqui, no número de zeros, no número de uns, certamente isso aqui seria regular, né? Por quê? Porque a gente poderia ter feito estados tantos quanto a gente quer para contar isso. Tá? O que precisa ser o fato agora aqui? Ah, bom, a gente tem que contar se o número de zeros é igual ou diferente do número de uns, mas mais do que isso, só igual ou diferente não bate, né? Por quê? Porque a gente tem que realmente contar quantos zeros tem, para depois contar quantos uns tem. Por quê? Porque de repente apareceu muito zero antes, depois começam a aparecer os uns. Então a gente tem que subtrair isso. E isso pode ser feito com estado, mas o número de estados é finito. Então significa o quê? Significa que o gap, a subtração aqui em módulo, né, desses valores aqui, de W1 para W0, o número de uns e o número de zeros é limitado, né? E as palavras podem ser infinitas. Quer dizer, infinitas não, a linguagem é infinita, desculpa. As palavras são finitas, mas elas podem ser tão grandes quanto a gente queira. Então, certamente, a gente pode pegar uma palavra que estoura o quanto esses estados conseguem controlar. Tá? Essa é a intuição. Tá? Então, autômatos finitos, eles conseguem fazer certas contas, tá? Mas eles não conseguem contar esse tipo de coisa. A gente precisa ter habilidade de escrita para isso. Tá? E eles não têm. Então, bom, dá para a gente, mas isso é um argumento de intuição, né? Que a gente vê claramente o que está acontecendo, mas não é formal. Tá? Por quê? Porque ainda quem garante que não tem uma forma esperta de usar a função de transição com um número de estados absurdamente grande? Não tem, tá? Mas a gente prova isso formalmente mostrando o quê? Mostrando que uma condição necessária para a linguagem ser regular, ela não é satisfeita por essa linguagem. Tá? Então tá, por contradição, supõe que L é regular e seja M a constante do Pumping-Lemma para L, ou seja, supõe que L é regular, então tem lá um autômato finito com M estados. Tá? A garantia é a existência garantida pelo Pumping-Lemma desse constante M. Tá? Então toma aqui uma palavra W, escolhe a W. Por exemplo, 0 a M e 1 a M. Todos os zeros acontecem antes do 1. Essa palavra tem o mesmo número de zeros e uns, então ela pertence a L. Claramente. Tá? Pelo Pumping-Lemma, essa palavra vai ser quebrada em XYZ com as condições lá, que o XY é igual a M e o Y é diferente de epsilon. Tá?
Beleza, eu não sei como vai quebrar, mas eu sei que ela vai ser quebrada desse jeito. Mas uma coisa é clara aqui, pela palavra que eu escolhi, é fato que a parte XY, ela só tem zeros, né? Não tem nenhum na parte aqui XY. E mais, a gente tem que o Y também só tem zeros, e ele tem pelo menos um zero. Tá? Então seja L o comprimento de Y, que a gente sabe que é pelo menos um e é pelo menos um zero. Já de cara, se a gente remover o Y da palavra, a gente tem que XZ vai ter o quê? Todos os uns estão em Z. São M uns. Quantos zeros a gente tem em X? A gente vai ter M menos L, que é estritamente menor do que M, né? Então, peraí, a gente vai ter uma palavra com a palavra no fundo que a gente está lidando. Então, ela é o quê? Ela é 0, M menos L, 1 a M. Então, essa palavra não pertence a L. Ah, então, peraí, acabou de contradizer o Pumping Lemma, então a linguagem não pode ser regular. Tá? E tá aí uma prova formal que essa linguagem não é regular. Tá? Contar zeros e uns não é regular. Tá? Por quê? De novo, a intuição está certa, porque o número de estados é finito. E as palavras podem ser tão grandes quanto a gente queira. Tá? Se o número de estados fosse infinito, aí era outra história, né? Aí essa linguagem poderia ser feita, tá? Mas aí isso seria uma máquina uh, não, a questão não é prática aqui, porque isso é uma questão teórica, seria uma máquina meio irreal, né? Tá? Por quê? Porque o número de estados está exatamente ligado o quê? Com a quantidade de informação que a gente keep track, né? Que a gente controla. A programação é feita em delta, mas obviamente o delta depende do número de estados. Então, bom, o que a gente quer é ter um programa finito com um número de estados finito, né? Tá? A gente pode ter capacidade de escrita infinita. Por quê? Porque tudo bem, aí a gente vai comprando mais disco, mais memória, outro tipo de memória, né, para escrever. Mas o número de estados que estão dentro de um processador, aquilo ali tem que ser finito, tá? Então, essa é uma limitação inerente. E o legal é que foi uma aplicação bonitinha do princípio da casa do pombo, tá? Para achar uma condição necessária, que tem implicações não óbvias. Bom, depois que a gente conta, até isso fica um pouco óbvio, né? Mas a implicação em geral ela é não óbvia. E a própria prova do Pumping Lemma mostra a alternância de quantificadores lógicos, usa o princípio da casa do pombo, é uma prova justa, usa a indução estrutural ali dentro, o uso do Pumping Lemma mostra uma prova por contradição, então foi realmente um tour de force. Tá? Então acho que esse vídeo termina por aqui e a gente ainda vai ter alguns outros, como eu falei, usos do princípio da casa do pombo. Tá? O próximo deles acontece já na prova do teorema de Mantel. Tá? Então pode ir lá assistir as aulas de grafos e ver um teorema simples também, mas muito bonitinho. Tá? O uso do princípio da casa do pombo lá também é bem bonitinho e ele vai aparecer depois em outras circunstâncias e também nos exercícios da lista. Legal? Então, perguntas ficam para a aula de atendimento. Então, abraços a todos.